Abro essa apresentação afirmando o intuito de reagir ao tema selecionado para o encontro. Esta reação se organizará como uma estratégia provisória, como um método que vale o mesmo que vale esta apresentação. Não pretendo negligenciar a fórmula que preside as sessões do seminário, do encontro, mas, ao contrário, pretendo me expor a mim e a minha pesquisa a ela. É, portanto, na órbita dos fluxos literários, tal como os posso identificar nos campos de estudo a que me dedico, que buscarei manter a maior parte das minhas premissas e dos meus argumentos. Antes disso, porém, será necessário esclarecer que campo de estudos é este. Coordeno um projeto de pesquisa na PUC-Rio, que está centrado no estudo de obras ficcionais produzidas nos diferentes espaços da língua portuguesa, elegendo como viés teórico as encenações do cotidiano para interrogar, em perspectiva comparada, as condições que o século XX impôs a essas sociedades. O propósito central da pesquisa é o de realçar as especificidades e as particularidades que residem no interior de uma comunidade linguística que, em última instância, pouco tem de comum. Com a investigação, pretendo demonstrar dispositivos e instrumentos discursivos voltados para uma produção do comum e, assim, a contrapelo, evidenciar algum nomadismo e alguma alegria das diferenças como traços que compõem os espaços, dito assim no plural, da língua portuguesa. Já sabemos que as transformações sociais e políticas ocorridas nos últimos 50 anos, pelo menos, no interior das comunidades de língua portuguesa, afetaram a imediatidade do cotidiano, ou a cotidianidade singular ou coletiva de segmentos dessas sociedades. Investigo, portanto, o modo em que o cotidiano é encenado a partir de procedimentos formais diversos, como categoria transversal de cultura, mobilizando fluxos de significados que remetem para um espaço periférico no cenário ocidental, o da língua portuguesa. Portanto, as circunstâncias que compreendem a minha pesquisa individual envolvem, desde a sua origem, fluxos. Em particular, aqueles que se movem no Atlântico, nos seus refluxos e contrafluxos, nas suas cheias, nas suas vazantes, vento e contravento. Divido, portanto, essa apresentação em dois segmentos. O primeiro, fluxos do mar. Da margem angolana, no Atlântico Sul, o escritor Rui Duarte de Carvalho traça o plano de um livro que inclui idas e vindas ao Brasil, com o intuito de mapear continuidades e descontinuidades de culturas tratadas pela tradicional historiografia como territórios contíguos. Para o escritor, entretanto, há muito Brasil para explicar e uma Angola para entender. A frase serve como força propulsora do empreendimento. Trata-se de uma viagem inaugural, se considerarmos que de Richard Burton a Blaise Cenpas, de Rugendas a Saint-Hilaire e Lévi-Strauss, o Brasil não se deu tanto a ver a viajantes provenientes do Hemisfério Sul, munidos de uma multividência alternativa, de uma racionalidade despojada do desejo científico descritivo de um mundo tropical. Vou citar o Rui Duarte de Carvalho. Um livro a insinuar-se, e por que não? Um livro mais de viagem, mas que não fosse desses registros paraliterários de errâncias e de evasões a puxar para o sério e para a autoajuda. Que remetesse mais para os domínios em que me movo, mas admitisse derivas. Ensaiasse tão só, talvez,
dizer do Brasil a partir de Angola, a partir da situação nacional, que é a minha em relação ao mundo e a Angola. Fim de citação. Como nos informa o narrador, cuja voz, de resto, coincide precisamente com a voz de Rui, o objetivo é o de percorrer as paisagens daqui para, ao mesmo tempo, cotejar fragmentos da história de dois países, libertos aqui das noções generalizantes inscritas numa comunhão de experiências históricas. Interessa-lhe antes a clivagem, os pontos de ruptura, desfamiliarizar-se da mediação europeia. Interessa-lhe a experiência como suplemento vital ao que já apreendera com os inúmeros textos que chegavam do Brasil e sobre o Brasil. Cito: tem um ponto no mapa do Brasil, tem um vértice, que é onde os estados de Goiás, de Minas Gerais e da Bahia se encontram, e o Distrito Federal é mesmo ao lado. Aí sim gostaria de ir. É lá que se passa muita da ação do Grande Sertão Veredas, e depois descer para o Alto São Francisco, que é o resto das paisagens de Guimarães Rosa. E ao Baixo São Francisco, podendo, ia também, porque encosta aos sertões euclidianos. Sou estrangeiro aqui e nada me impede de incorrer no anacronismo de querer ir ver de perto Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. Fim de citação. O Vale do Rio São Francisco é, em suma, o destino da viagem, consignado no título, melhor, no subtítulo do livro: Desmedida, Luanda, São Paulo, São Francisco e volta. É neste fluxo que o narrador do texto lê e relê a sua experiência empírica nos bordos de uma memória formada nos livros. Na sua razão metonímica, o Rio São Francisco é um dos eixos identitários brasileiros, fluxo relevante que carrega uma ideia específica de Brasil, em cujas correntes de rio incontestável para Guimarães Rosa flutuam ainda expedições de desbravamento, de exploração mineira e, mais recentemente, de populações nordestinas a migrar para São Paulo. Em sua rota, o narrador não deixa de aludir ao projeto de transposição das águas do rio para a irrigação do Nordeste. Nas coordenadas de seu deslocamento, timoneando em orça máxima, no contravento dos significados, tranquiliza-se o narrador. Só João Cabral me ficaria de fora, mas terei os canaviais do Baixo São Francisco. A narrativa, a viagem, inscreve regressos, isto é, o narrador retorna a Luanda antes da etapa final de sua exploração. E é neste intermédio que o narrador se reencontra com Paulino, um jovem pastor de origem bamba, muito presente em outros romances do escritor. Diz o narrador: a ir pelas picadas de cá, Paulino, estou-lhe a falar de um rio que tem lá. Para frente, quando voltar a falar no assunto, vou lembrar-me das paisagens daqui. Mas as paisagens daqui, agora, de Luanda, também evidenciam uma recepção específica dos produtos culturais brasileiros, isto é, nos contrafluxos desta experiência comum. Há algo da ordem simbólica que se impõe como um travo, como a memória de um desconforto condensada no conceito de lusofonia. Volto a citar o Duarte de Carvalho. Mas depois de 1975, até ficava mal revelar algum apego ao Brasil. Fazia parte do passado colonial. Ainda hoje custa a lembrar esse papo multiluso-racial tropicalista de matriz brasileira,
com que o colonialismo português nos andou a massacrar durante décadas. A partir da constituição de multidões multitudinárias, na linha dos argumentos de Antônio Negri, por exemplo, dotadas de especificidades singulares e de diferenças, é que, somadas na perspectiva comunitária, torna-se possível efetivar o reconhecimento de adversários comuns para criar um vocabulário de luta comum, conduzida por homens comuns. Parece que é deste reconhecimento que nos fala, com ironia, Rui Duarte de Carvalho. Cito. E continuou-se a ouvir o rei Roberto Carlos, e o samba sempre foi nosso também, e nunca deixou de haver quem venerasse a voz de Elis Regina, e depois fomos dando conta de como continuava a impor-se uma geração, a dizer coisas que se adaptavam perfeitamente a situações, a constrangimentos, que para alguns de nós não havia maneira de não estar a ver, que eram também cada vez mais os nossos. Embora Angola estivesse a fazer uma revolução, quando o Chico Buarque nos veio visitar, numa de solidariedade internacionalista, pelo menos foi assim que se disse na altura, e arrancou-nos essa glória que é a mulata de chocalho na canela da Catumbela. Fim da citação. Não é possível encerrar esse segmento sem referir a outros fluxos presentes no Atlântico Sul, que permanecem à espera de maior apuramento conceitual. A influência decisiva do modernismo brasileiro na formação dos novos intelectuais de Angola, a partir de 49, o movimento Vamos Descobrir Angola, capitaneado por Viriato da Cruz, Antônio Jacinto Agostinho Neto, a colaboração do grupo da revista Sul, de Florianópolis, com intelectuais africanos violentamente silenciados pelo regime colonial. Sugiro vermos o livro Cartas da África, publicado pelo Salim Miguel. A recepção de textos de Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e, sobretudo, de Jorge Amado, entre os intelectuais e leitores africanos, como escreve o moçambicano Mia Couto num texto de homenagem ao Jorge Amado. A citação é um pouco longa, eu peço licença para ler. Diz o Mia Couto sobre os livros do Jorge Amado. Os seus personagens eram vizinhos não de um lugar, eram vizinhos não de um lugar, mas da nossa própria vida. Gente pobre, gente com os nossos nomes, gente com as nossas raças, passeavam pelas páginas do autor brasileiro. Ali estavam os nossos malandros, ali estavam os terreiros, onde falamos com os deuses, ali estava o cheiro da nossa comida, ali estava a sensualidade e o perfume das nossas mulheres. No fundo, Jorge Amado nos fazia regressar a nós mesmos. Jorge não escrevia livros, ele escrevia um país. E não era apenas um autor que nos chegava, era um Brasil todo inteiro que regressava à África. Havia, pois, uma outra nação que era longínqua, mas não nos era exterior. E nós precisávamos desse Brasil como quem carece de um sonho que nunca antes soubéramos ter. Podia ser um Brasil tipificado e mistificado, mas era um espaço mágico, onde renascíamos criadores de histórias e produtores de felicidade. Descobríamos essa nação num momento histórico que nos faltava ser nação. O Brasil, tão cheio de África, tão cheio de nossa língua, de nossa religiosidade, nos entregava essa margem que nos faltava para sermos Rio. Na altura, nós carecíamos de um português sem Portugal, de um idioma que, sendo outro, nos ajudasse a encontrar uma identidade própria. Até se dar um encontro com o português brasileiro, nós falávamos uma língua que não nos falava. E ter uma língua assim, apenas por metade, é um outro modo de viver calado. Jorge Amado e os brasileiros
nos devolviam a fala num outro português mais açucarado, mais dançável, mais a jeito de ser nosso. Segundo segmento, fluxos de sangue. A zebra feriu-se na pedra. A pedra produziu o lume. A rapariga provou o sangue deu fruto, a mulher semeou o campo amadureceu o vinho, o homem bebeu o vinho cresceu o canto, o velho começou o círculo fechou o princípio. A zebra feriu-se na pedra, a pedra produziu o lume. Cerimônia de passagem é o poema que abre o livro Ritos de Passagem, de Paula Tavares, e que descreve o ritual feminino de transição, realçando aspectos somáticos que possibilitarão a reprodução e a fertilidade. Pode-se dizer que a poesia angolana, e ainda num sentido mais amplo, a poesia africana, está eivada de imagens que condensam signos femininos, que aludem às tarefas nobres e políticas de que estão investidas por excelência: gerar a vida, alimentar os corpos com os quais darão forma ao futuro, assumindo como missão precípua a perpetuação de um grupo como tal. Mas os fluxos de sangue em que radicarei o segundo segmento desta intervenção prendem-se antes aos impasses que ligaram angolanos a portugueses de 1961 a 1974. O objetivo não é o de verificar as representações de guerra, mas, sobretudo, o de pensar a formação e o legado que recai sobre aquelas sociedades após 13 anos de guerras coloniais. É em 1910 que nasce o século XX em Portugal. Com a tardia derrubada da monarquia, num momento em que a questão colonial configurava-se como tópico decisivo no discurso republicano, 30 anos após o ultimátum inglês de 1890, e, portanto, 35 anos depois da Conferência de Berlim, onde os países europeus negociaram os seus interesses territoriais na África, sofrendo forte pressão em relação às colônias, aquela recém-nascida república, que de resto não tinha traço nenhum de república, tinha de lidar com a opinião pública britânica, que, segundo o historiador Luís Filipe de Menezes, da Universidade de Londres, a opinião pública britânica julgava que Lisboa geria mal os assuntos coloniais e recorria a trabalho nativo definido como escravatura. A República Portuguesa nasce, tanto num cenário crítico do ponto de vista interno. São sucessivos golpes de Estado de 1910 a 1927, um período de 17 anos em que Portugal tem 40 governos. Uma imensa crise religiosa. Uma das primeiras medidas da República é afirmar a laicização do Estado, a ruptura das relações diplomáticas com o Vaticano. São medidas imediatas, bastante radicais. Portanto, uma imensa crise política, uma imensa crise religiosa e o processo de reorganização política do Estado, que vão conviver com o caloroso debate europeu acerca das políticas coloniais. Além disso, a ocupação, algo que foi tirado da Conferência de Berlim, quer dizer, colonizar implica atuar. Além disso, a ocupação dos territórios portugueses na África não era muito efetiva. Em 1910, segundo o próprio historiador Luís Filipe de Menezes, o número de colonos em Angola era de 10 mil, e em Moçambique, aproximadamente 5 mil colonos portugueses. Os republicanos tinham
a clara percepção do que representava a questão africana naquele momento, e em 1911 criam o Ministério das Colônias, assunto que era antes tratado pelo Ministério da Marinha. Com a Primeira Guerra, em agosto de 14, foram organizadas expedições militares para defender Angola e Moçambique das invasões europeias, e na prática Portugal entra em guerra com a Alemanha, conflito que é oficializado em março de 16. Em 1924 é criada a Agência Geral das Colônias, no interior do Ministério das Colônias, que tinha, entre outras funções, a de promover a propaganda e gerenciar as informações sobre o ultramar. O golpe de 26, dado não por acaso pela Marinha, instaura a ditadura em Portugal, e neste mesmo ano, 26, Antônio de Oliveira Salazar já é ator na cena política portuguesa, tendo no mesmo ano assumido a presidência de uma comissão encarregada de reorganizar contribuições e impostos. De 1932 a 1970, Salazar controlou a sociedade portuguesa, como sabemos, tendo em 61 aberto guerra contra as forças anticoloniais angolanas, moçambicanas e guineenses. Guerras que duraram até 74 e que estão, de resto, largamente trabalhadas na ficção portuguesa. Exemplos, a obra do Lobo Antunes, da Lídia Jorge, mais recentemente da Dulce Maria Cardoso, entre muitos outros. Na ficção angolana estão trabalhadas por inúmeros autores, infinitos autores, entre eles eu destacaria o Luandino Vieira, Pepe Tela, Manuel Rui e Raul David. Na ficção moçambicana, mais recentemente, eu chamo a atenção para o trabalho do João Paulo Borges Coelho, que tem, de certa maneira, desarquivado tópicos das guerras coloniais e tem trabalhado a sua ficção de maneira muito vigorosa. Mas não se trata aqui apenas de aludir à questão colonial como o nó górdio do salazarismo. Temos de considerar que o colonial é, antes de Salazar, uma das bandeiras erguidas pelos republicanos para apontar a má gestão dos assuntos do império pela monarquia. Há versículos curiosos, por exemplo, do poeta Guerra Junqueiro, que dizia, enquanto, por exemplo, uma rima, não saberia colocar de pé, assim, ele diz, enquanto a monarquia vai a pique, nós perdemos Angola e Moçambique. Quer dizer, o Guerra Junqueiro, um poeta profundamente identificado com o movimento republicano. Portanto, parte do discurso do republicano é, e direi que mais do que parte do discurso, quer dizer, o eixo central do argumento republicano é a má gestão dos assuntos do império pela monarquia. É um projeto que Salazar herda, sistematiza, dá forma corporativa e burocrática para se valer politicamente de uma ficção império. A expressão é de Margarida Ribeiro Calafate, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Contudo, os elementos dessa ficção nascem, por sua vez, de idealizações e anseios republicanos em relação às colônias. A denominação territórios portugueses do ultramar reforçava um dos princípios indiscutíveis do regime, o princípio da unidade do império, e, de certa forma, atenuava os ataques ao colonialismo puro, que no discurso oficial convertia-se num corpo uno que ia do Minho ao Timor. Neste discurso, Portugal surgia como um país pluricontinental e plurirracial. Na década de 30, as ideias evolucionistas de Darwin ainda circulavam pelo continente europeu, em particular pelo ambiente intelectual português. Seu desdobramento, o chamado darwinismo social, atrelado à difusão crescente
de uma concepção específica, possibilitava e, de certa maneira, justificava práticas coloniais pelos portugueses. Dirá Margarida Calafate Ribeiro, num texto de 2004. Não se tratava de, como no tempo da escravatura, proteger os africanos ensinando-lhes o caminho da redenção religiosa pela evangelização, mas de os promover a civilização, dado o seu atraso natural e cientificamente justificado pela teoria da hierarquia das raças. Neste mundo em que, como Nietzsche tinha declarado, Deus tinha morrido, cabia às raças superiores desempenhar esse papel civilizacional através de um Estado administrativamente organizado e investido desse dever de intervenção, de acordo com a ideologia da época. Fim da citação. Se a ideologia colonial vigente naquele momento concebia os africanos como seres selvagens, de comportamento animalesco, uma espécie intermediária entre o bicho e o homem apurado da Europa, nas palavras de Henrique Galvão, no texto de 1929, militar português, cuja civilização e cristianização deveriam ficar a cargo de homens culturalmente superiores, para Galvão, que se apoiava no mito do Império Português, ficava bastante claro que a missão de Portugal era a de criar um império uno e indivisível, em que os territórios ultramarinos fossem modelados à imagem e semelhança da metrópole e seus habitantes convertidos em metropolitanos. De resto, é interessante olhar a Constituição de 32, onde está lá o Estatuto do Indígena e a descrição das políticas de assimilação que chegam ao limite do grotesco. Vale a pena olhar isso. Incentivando a produção de narrativas, havia inúmeros concursos literários, inúmeros estímulos à produção literária no Império, assim, nos territórios africanos. Incentivava-se, portanto, a produção de narrativas desde que se baseassem em uma construção ideológica da alteridade, feita por meio de descrições estereotipadas do povo colonizado, e, através disso, o Estado Novo buscará a criação de uma mentalidade colonial, não apenas na metrópole, mas também nos territórios africanos, onde a afirmação do espírito messiânico português e a reconstrução do Império Perdido se evidenciaram. Eu vou pular uma citação do Baba, que vai um pouco explicar esse processo a partir da experiência inglesa, mas é um pouco um texto que explica o processo como se deu na atmosfera do colonialismo inglês. Eu vou dar um salto aqui no meu texto e vou, para concluir mais ou menos no tempo, remeter ao dia 1º de maio de 1974, portanto, uma semana depois da Revolução dos Cravos, quando se comemorava, depois de muitos anos, pela primeira vez, o Dia do Trabalho. Vocês sabem, não era uma comemoração permitida, isso era como se dizia na altura, uma fábrica de subversivos, quer dizer, comemoração dos trabalhadores podia correr mal para o regime, e, portanto, no 1º de maio de 74, ainda na lógica dos fluxos, as ruas de Lisboa estavam ocupadas por manifestantes que não só comemoravam o Dia do Trabalho, mas também confirmavam a Revolução dos Cravos, ocorrida na semana anterior. O Glauber Rocha, cineasta brasileiro, estava em Lisboa nesse momento e aproveita a circunstância para participar de uma produção, um documentário testemunho, intitulado As Armas e o Povo, e no filme vê-se uma verdadeira massa humana aglomerar-se nas praças, nas avenidas, enchendo largos, terraços e janelas. A multidão, as placas, as bandeiras com lemas antifascistas se agitavam, o que conferiu uma dimensão colorida e espetacular ao caos que a multidão promovia. E Glauber Rocha,
com o seu estilo que nós conhecemos bem, dispara perguntas bruscas a uma sociedade nitidamente eufórica, mas também atordoada com as movimentações da semana anterior. Pergunta ao Glauber, parando o transeunte ao acaso: você quer que a guerra continue ou que a guerra acabe? As perguntas, de certa maneira, levavam às respostas. As bases desse método não parecem funcionar como uma mulher apoiada no parapeito de uma janela que resiste, de certa maneira, à euforia de Glauber. A senhora acredita na revolução? Responde ela: talvez. Por que é que a senhora não acredita? Tenho lido tanta coisa e ouvido tanta coisa, não sei. A senhora não vai para o desfile de 1º de maio? Não, não vou. O que é que a senhora pensa fazer para mudar a situação? Trabalhar, trabalhar. As reticentes palavras da mulher entrevistada, em contraste com aquela atmosfera comemorativa, refletem o quadro de perplexidade e de incerteza que surge em Portugal logo a seguir a Revolução. O entusiasmo de um segmento significativo da sociedade com a libertação dos presos políticos, com o retorno dos exilados, com os comícios do operariado e com o exército desfilando com ares de credor, são elementos que, na sua transitoriedade, transtornam a cena política portuguesa, transformada numa festa de liberdade, mas sem firmeza e sem sustentação. Por outro lado, em Angola, as guerras anticoloniais terminaram em 1975, para dar lugar, agora, a uma guerra civil que se estendeu até 2002. No ano seguinte, Antônio Lobo Antunes publica o romance Boa Tarde, as Coisas Aqui Embaixo. Direi de maneira muito sintética, para concluir, que o escritor português reconstituirá, de certa maneira, o ambiente não mais das guerras coloniais, não mais das circunstâncias particulares que viveu no interior da guerra em Angola, mas reconstituirá o ambiente de corrupção que associou portugueses e angolanos para o tráfico internacional de diamantes, num assim chamado serviço. Esse tráfico internacional de diamantes foi um assunto gerido por uma comissão belga, a pedido do presidente, que já era presidente na altura, José Eduardo dos Santos, e a aliança agora entre portugueses e angolanos passava a ser muito mais rentável, mas, por outro lado, muito mais arriscada. A sequência de mortes implicada nessa relação é parte da aliança e o esquema compreende a queima de arquivo como método de lado a lado. Eu vou concluir o meu texto com uma citação do romance do Lobo Antunes, onde um dos militares procura explicar o que é o serviço e o que se deve dizer acerca do serviço. Pego a fala que eu dei. Num prédio de consultórios e de firmas, quase no centro de Lisboa. O serviço, uma firma também. Temos de passar desapercebidos, explicou o tenente-coronel. E exportávamos compotas. Os dossiês devem estar por aí. Ora, aqui temos Luanda, senhores. Com as mudanças no governo, o serviço não existe. Nunca existiu. Uma simples repartição do ministério, senhores. Uma administraçãozita perdida. Que calúnia os diamantes. Esses que os inspetores afirmam serem agentes, nem nós sabemos onde estão, senhores. Não trabalhavam conosco. Encarregávamos de quando em quando, por esmola, de uma visita ou outra. Não negamos que em África
mas exportações de artesanato, compotas, por azar nosso, não podem testemunhar, porque com os desvarios de Angola e as guerras dos pretos, dizem-nos da embaixada que faleceram com essas doenças lá deles. Obrigado.